Bom, então agora já acabei essa primeira parte, vamos para a segunda parte, construção. Exatamente. Eu, como uma pessoa que construí, sei as dores de cabeça que isso dá e o tempo que isso leva. Mas eu não vou mentir numa coisa. A diferença de preço entre comprar e reformar talvez seja inferior ao construir. Mas, isso agora é importante, mas você vai ter uma casa, toda a estrutura dela muito moderna, é claro, é uma coisa feita agora e vai ficar muito mais bem servido, mas vai pagar um pouco mais por isso, claro, não há como fazer milagres. Então vamos lá. Construção, eu também separei aqui alguns anúncios e o mesmo contexto que eu usei para casa, eu uso para construção. Por que eu digo isso? Você consegue encontrar bons terrenos para construir nos arredores de Lisboa, sensivelmente perto, por exemplo. Hoje em dia, mesmo para construir, os valores aumentaram bastante. E vou dar um exemplo. Aqui na minha região, aliás, na minha região não, que aqui não se acha nada para terrenos para comprar, que eu já procurei e não achei. Mas em Loures, o único lugar que eu achei já terrenos com projeto aprovado bons. Por que eu digo isso? Quando você for procurar um terreno, o melhor e que vai te dar menos complicação é já ter um projeto aprovado na Câmara, ou você comprar com um projeto por pagar, ou pelo menos em andamento, mas ver se ele tem todas as condições para ser aprovado. Porque às vezes comprar um terreno ainda para fazer essa situação toda pode haver erros fatais. Mas se quem quiser, por exemplo, vai comprar um terreno, antes de ir, vai à Câmara, peça para ver o PDM dele, peça para ver exatamente o que se pode fazer ou não nesse terreno antes de comprar. Só tendo a certeza absoluta, compra o terreno, ok? Pronto, então, seguindo o que eu ia falar. Se alguém tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou tentar ajudar. Mas tentando continuar. O único terreno que eu vi com projeto aprovado aqui em Loures, que nem é assim muito perto, foi 75 mil euros, um terreno com 300 metros quadrados e era na Morteira. Já agora, se você estiver a ver, eu não vou falar mal da Morteira, ok? Mas a Morteira é sim um local bem escondido. Desculpa lá, Hugo, se você vê isso. O Hugo eu estou a dizer porque ele nasceu lá e viveu grande parte da vida dele lá. Mas a Morteira não é questão de ser assim tão longe, porque na verdade, acho que daqui, ou da Morteira para Lisboa, é sensivelmente, talvez a Morteira tenha alguns quilômetros a mais do que aqui em casa, 3, 4 quilômetros a mais. Estou a falar por alto. Mas há poucos transportes e é mais isolado. Eu não estou a dizer isso como ponto negativo, mas um terreno ali custa 75 mil euros. Voltamos àquele ponto, se você vai comprar um terreno de 75 mil euros, é impossível você fazer uma construção com valor total de 100 mil euros. Se você optar pela margem sul, aí talvez consiga alguns locais que seja mais propício. Por exemplo, eu já vi Moita, Palmela e mesmo Azeitão, eu já vi alguns locais com terrenos, valores sensivelmente 40, 50 mil. Alguns o projeto não estava aprovado, mas pelo menos na Câmara já estava tudo esquematizado. Uma outra coisa importante que eu ia dizer, se você compra um terreno com projeto aprovado, vai lhe sair mais barato uma coisa. Primeiro é o próprio projeto, que custa entre 2 mil a 5 mil euros, dependendo do projeto. Já é um dinheiro bom que vai economizar. Outra coisa é que, se for um loteamento, ainda melhor porque vai ter água puxada, eletricidade puxada, esgotos, água, gás, já vai ter isso tudo. Se você comprar um terreno que não tem nada disso, você vai ter que pagar por isso tudo, e isso também vai ter custos. Outra coisa boa de um lote é que o terreno já está minimamente preparado, ou seja, o custo que você vai ter que fazer escavações ou mesmo o alicerce da casa vai ser bem inferior do que você ter que fazer num local cheio de pedras e tudo mais. Portanto, isso tudo tem que ser colocado em conta quando vai construir uma casa, ok? Esse pequeno detalhe pode fazer uma diferença de cerca de 20 mil euros no valor final da fatura. Portanto, é sim algo muito importante. 20 mil euros para quem vai gastar só 100 mil é algo bem importante, ok? Bom, mas então vamos lá. O mesmo exercício que eu falei há pouco no meu virtual, agora vocês vão fazer terrenos para comprar Lisboa distrito e pesquisar. Lembrando que coloquem na ordem, a ordem está ali embaixo, vão colocar, ordenar por preço mais baixo.
e aqui já vai aparecer alguns. Terrenos rústicos, terrenos para moradia, olha, terreno de 1.000 metros quadrados em Renguengo. Para ser sincero, eu nem sei onde é que é isso, mas eu acho que também é ali perto, para os lados de Santarém quase. 1.300 euros um terreno com 1.000 metros quadrados. Ah, Thiago, um pequeno, entre parênteses. Ah, Thiago, isso não dá para fazer nada. É verdade, terreno rústico você não vai conseguir fazer nada. Na melhor das hipóteses, você ou vai adquirir uma casa móvel, ou como é que se chama agora? Bom, fugiu o nome, mas vamos lá adiante. Qualquer tipo de casa móvel aí pode ser permitido, porque é uma casa móvel, não é fixa. Se houver qualquer problema, você pode retirá-la de lá. Bom, uma coisa que eu recomendo aqui para procurar terrenos é ir no Mais Opções. Há numa opção que é licença de construção. Você pode colocar licença aprovado, licença mais acordo de pagamento e projeto em aprovação. Coloquem esses 3 e vão pesquisar. Você fazendo isso, vai te dar só os terrenos que lhe compensa mais. Eu abri aqui um específico, eu vou deixar o link na descrição porque eu quero ver aqui com vocês. Foi um que eu já tive a ver hoje de manhã também. Fala assim: lotes em Aveira de Baixo, Azambuja, a 25 minutos de Lisboa. Essa parte é mentira. Esse terreno está sensivelmente 45 minutos de Lisboa. Se não estou em erro, eu quando olhei hoje de manhã, estava a 65 quilômetros de Lisboa e pelo Google eles estimavam 45 minutos de lá até Lisboa. Portanto, 25 minutos você tinha que estar a 300 km por hora na autoestrada. Mas pronto, deixando essa brincadeira de lado, vamos continuar. Esse é um terreno que tem 416 metros quadrados, tipo de terreno é urbano, ou seja, que dá para construir, finalidade, habitação e licença de construção aprovada. Isso é muito bom. E ele depois aqui fala nas características: acesso pavimentado, asfaltado, iluminação pública, ligação à rede de água, que foi aquilo que eu falei que é muito importante, a ligação já está em frente ao terreno, ligação à rede de saneamento, ligação à rede elétrica e vista de campo. Portanto, basicamente, essas são as características do terreno. Eu não vou entrar aqui agora em pormenores de mas isso dá para fazer uma casa de 160 metros quadrados ou só de 100 metros quadrados. Eu não vou entrar nesse ponto. De qualquer forma, se a área de terreno é de 416 metros quadrados, muito provavelmente você ali pode construir sim uma casa grande, sensivelmente, agora eu vou falar por alto, mas talvez 160, 180 metros quadrados de área de construção. Eu sempre me engano em área de implantação e área de construção, mas ou seja, a área útil da casa de 160 a 180 metros quadrados é bem provável, ok? E qual o valor desse terreno, Thiago? 24.000 euros. Portanto, agora a pergunta é, o preço é bom? Com muita sinceridade, quem não tem inconveniente de ter que ir todos os dias para Lisboa, o preço é muito bom. Com muita sinceridade, eu acho que sim. Eu vou deixar o link desse terreno específico aí. Olha, se comprarem esse terreno eu quero comissão, porque eu vou fazer publicidade e não vou cobrar nada. Vamos aqui continuar. Só aqui mais um exemplo que eu vou dar. Um terreno na Praia do Peralta, terreno com projeto aprovado, que fica perto da cidade de Lourinhã. Eles aqui falam, tem licença aprovada, mas aguarda o pagamento. Portanto, o que significa isso? Tem que se pagar. Uma licença de construção em Lourinhã, eu não faço a menor ideia do preço. Aqui em Loures é cerca de 2.000 euros. Vamos supor que lá seja o mesmo, portanto você vai ter que colocar mais 2.000 euros para construir. Onde é que eu estava? Desculpa. Declive. Há um declive suave entre 10% a 20%, ou seja, se há um declive, significa que vão ter que mexer um pouco, tirar terra ou fazer alguma coisa, assim algum gasto em relação a isso. Característica: asfaltado, ligação à rede de água, ligação à rede de saneamento, ligação à rede elétrica, vista de campo. Bom, até alguém construir do lado pode ter vista de campo. Mas o que eles falaram aqui é 10 minutos a pé da praia de Peralta, 5 minutos de carro para o centro de Lourinhã, da cidade de Lourinhã, que tem tudo que se precisa: comércios, bancos, multibancos, restaurantes, etc. Preço 43.000 euros, ok?
Ou seja, há aqui boas opções a preços acessíveis. Quem é aposentado e, por exemplo, não, voltamos a falar aquela situação. Lisboa é boa para certos tipos de quem trabalha lá. Quem não precisa de ir lá sempre, não necessita ter uma casa ali ao pé. Ok, Thiago, eu tenho terreno. Então, e agora? Essa é uma pergunta bem real, não é? É verdade, eu tenho terreno, e agora? Bom, agora começa a parte, na minha opinião, mais chata de tudo, que é o que? Licenciamento. Se for com um projeto aprovado e você seguir à risca, estamos a falar mesmo à risca, sem qualquer tipo de alteração, esse projeto está aprovado, acabou. Ou seja, você compra com um projeto aprovado, você tem 2 anos para construir, é começar e construir a casa. Ah, Thiago, mas não tem licença. Aí já pode ser um caso que só essa parte burocrática pode demorar 1 ano, ok? Já é uma coisa bem mais demorada. Uma coisa muito importante. Quando se compra uma casa, o IMT da casa, ou seja, o IMT é um imposto sobre as transações. O IMT para comprar uma casa é baixo, estamos a falar falando assim bem por alto, sei lá, 1%, eu acho que é isso. Agora eu estou falando por alto, mas se eu não me engano é 1%. Na compra de um terreno, o IMT é de 6%, portanto, pode não parecer muito, na verdade é muito. Numa casa de 43 mil euros, 6% estamos a falar de 2.000 e tal euros. Portanto, são 2.000 e tal euros, mais 2.000 para a licença, que ainda não está paga, já são 4.000 euros a acrescentar. Desculpem lá, voltando então ao assunto que eu estava a dizer em relação à construção. Eu vou partir do princípio que comprar um terreno, olha, até pode ser esse. Vamos partir do princípio que você comprou esse terreno, que já tem o projeto aprovado, falta só pagar. Então, pronto, você comprou o terreno, chegou lá, pumba, toma lá, vou pagar na Câmara o projeto, vamos começar a construir. Lembrando, projetos aprovados você tem que seguir à risca o que está descrito no projeto. Se houver alterações, tem que ir na Câmara para fazer alterações. Se você seguir à risca, aqui há muitas situações que podem ser aplicadas. Pronto, eu aqui vou entrar em algumas... E eu aqui vou entrar numa coisa, eu vou tentar não demorar muito nessa parte, o vídeo vai ficar longo, eu já desisti, já é a segunda vez e não vou fazer uma terceira. Mas vamos aqui ver uma coisa, há vários tipos de construções a seguir hoje em dia aqui em Portugal. Você pode começar a construir casas de contentores, não sei dizer se sai mais barato, mas pode. Você pode construir casas pré-fabricadas, que é muito mais rápido. Você pode comprar casas de madeira. Olha, há uma empresa, mas também se for no Google e colocar aqui em Portugal, no google.pt e colocar casas de madeira, de certeza que essa que vai aparecer a primeira. É uma empresa que vende casas de madeira da Noruega, eles trazem a casa, montam a casa, estamos a falar só para casas espetaculares e atenção, não falo que é casa de madeira, não tem bom isolamento. Bullshit, tretas, ok? A verdade é que sim, muitas dessas empresas garantem certificado energético A+, que é um dos maiores, que eu acho que é o maior que existe, que é o melhor a nível de isolamento. Então, voltando, casas de madeiras, casas pré-fabricadas ou casas de construção normal. Há vários tipos de opções. E agora é assim, essa parte eu vou falar o que eu ouvi dizer, já ouvi dizer que não é bem assim, portanto, quem quiser seguir vai ter que pesquisar melhor do que eu estou a falar. Casas pré-fabricadas de madeira e contentores são casas com mais simplicidade tanto na construção, isso é verdade, uma casa de madeira demora 1 semana a construir, só a estrutura da casa, claro. E as pré-fabricadas também é muito mais rápido, mas há quem diga que mesmo para licenciamento é mais rápido. Com muita sinceridade, eu não tenho certeza disso, e já houve pessoas que me falaram que não, que isso é mentira, portanto, há aqui conflitos de interesse, porque há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas há empresas que falam que tratam do licenciamento, por exemplo, se você não tiver... Vamos supor então que você queira modificar a tal licença que você tem aprovada, você quer modificar aquele projeto. É possível? Vai demorar. Por exemplo, no caso específico da minha casa, eu fiz uma alteração pequena, a Câmara me demorou
8 meses a permitir a modificação. Para eu começar a construir por uma pequena modificação. Se você fizer uma modificação grande, não sei, também depende da câmera. Isso tudo são coisas que eu estou a falar que algumas eu não sei, não é? Convém verem. Por que eu estou a dizer isso? Uma casa de madeira dessas da Noruega, há empresas que até falam que ajudam no licenciamento, que dizem que com 4 meses consegue o licenciamento e constrói a casa em sensivelmente uma semana. Agora é assim, essa casa em uma semana ainda falta toda a parte elétrica, canos, cozinha, louças da casa de banho, vai faltar isso tudo, que vai levar também o seu tempo. Tá muito bonito, filha. Que vai também levar o seu tempo. Mas mesmo assim estamos a falar de 2, 3 meses, nada em comparação a isso. Já agora, casa de madeira, preços. Agora é de cair o queixo, mas eu já vi essa estrutura de casa de madeira T3, com 2 casas de banho, 120 metros quadrados, não estou em erro, térrea, por aquilo custava, a casa custava 21 mil mais IVA, ou seja, depois era 21 mil mais IVA, depois mais 2.500 para o transporte e mais 4 mil para a montagem. Portanto, sensivelmente 35 mil euros você tinha a estrutura da casa montada. Claro, você depois ia ter que fazer o resto, que eu não sou bom para falar quanto é que iria custar, mas como ela já tem a parte de isolamento, janelas, ou seja, a estrutura toda, talvez com 10, 15 mil euros você faça o resto. Portanto, isso agora falando muito por alto, pessoal, com 50 mil euros você tem uma casa de madeira com eficiência energética A+, já completa por 50 mil euros. Desde que também, aqui é um ponto importante, você não tem que fazer grandes coisas para o alicerce da casa, que foi aquilo que eu falei no início, ok? Que isso também pode interferir. Pronto, esse foi um exemplo. Há outros exemplos. Há empresas que fazem construção, e assim, eles falam que é uma construção normal, mas que com certas coisas para abaixarem o custo, que eu não faço a menor ideia o que é, e que garantem eficiência energética a mais, de construção normal. Preço chave na mão, casas a partir de 60 mil euros, T3. Eu gosto de falar T3, mas se for T2 eu acho que eles têm até de 40 mil euros. Mas T3 por 60 mil euros mais IVA, ok? E estamos agora a falar de uma casa normal, uma casa tijolo, tal como essa minha. Uma casa, pronto, para quem tem medo de casa de madeira ou casa pré-fabricada. Uma casa sensivelmente normal. Por 70 e poucos mil euros, por causa do IVA, claro. E chave na mão, o que significa chave na mão? Chave na mão significa, eu tenho esse terreno, quero construir. Essa empresa vai fazer toda a burocracia na Câmara, inclusive nesse preço já está a licença da casa, vão fazer toda a parte burocrática, a construção, e você só vai lá para pegar a chave, entrar na sua casa e morar na casa. Normalmente essas empresas não têm a licença de habitação, que são mais 2.500 euros. Isso eles não dão, mas também 2.500 euros paga-se logo, não é? Portanto, há essa outra opção. Se fosse somar, por exemplo, a primeira casa que eu te falei de madeira, mais essa, ficaria abaixo dos 100 mil, mais, eu estou aqui a olhar, mas não falei, não é? Mas essa casa, esse terreno que está na praia, ao pé da praia, dá para ir a pé à praia, e isso deve estar a 55 km de Lisboa, fica inferior a 100 mil euros, e você tem ali um T3. Se for T2, fica inferior a 80 mil euros. Se você não quer de madeira, que é a alvenaria normal, vai ficar sensivelmente 120 mil euros. Se for T2, consegue por 100 mil euros. Uma casa de sonho, ou seja, a casa que você vai idealizar, que você vai fazer. Claro que não vou fazer uma casa de 180 metros quadrados, porque isso vai me custar muito dinheiro. Estamos a falar de casas também menores, não é? Há uma outra opção aqui. Casas contentores e casas com placa de sanduíche. Não é placas, painéis sanduíche. É assim, há muito que se discutem. Eu vi aqui empresas que faziam casas e contentores que eu fiquei apaixonado pelas casas, lindas, espetaculares. Eu não sei se a durabilidade delas será igual uma dessas normal ou não, mas a nível de valores são casas muito mais baratas.
E essas mesmas empresas que vendem essas casas assim, fazem um projeto, tudo. Segundo eles, o licenciamento também para essas casas é muito mais simples e rápido. E essas casas, elas são feitas na fábrica deles, no local deles, vem depois um caminhão, só encaixa elas, aquilo é montado e já está pronta. Portanto, estamos a falar de tempo de montagem muito pequeno, ok? Há uma situação que vão perguntar e eu não vou saber responder, mas se alguém souber ou quiser ajudar, que é: ah, Thiago, mas eu já tenho o projeto aprovado, eu posso fazer uma casa dessa em cima com esse projeto? Muito provavelmente não. Vai ter que se fazer modificações no projeto. Mas como já existe um projeto, será mais simples do que fazer um projeto do zero. Digo eu por achismo. Se alguém quiser me corrigir seja mais que à vontade. Em relação a casas de placas sanduíche, painéis sanduíche, por que eu falo placas? Há uma situação aqui que é... recentemente eu falei com uma pessoa, não vou falar que é o nome dele, mas ele me falou, um amigo meu, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele faz revestimentos de pladur e ele foi fazer revestimento numa casa que alguém construiu com painéis de sanduíche. E essa pessoa falou para ele que num T2 de 46 metros quadrados, é um T2 pequeno, não estou falando que é grande, mas num T2 completo, com 46 metros quadrados, ele gastou 7.000 euros. É um valor muito baixo. Agora, assim, claro que o que eu tive a falar, como era a casa, na minha opinião, ela precisaria de algumas modificações para não parecer uma barraca. Por quê? Ele fez... Dentro parecia uma casa, mas por fora ele optou por deixar os painéis à mostra. E isso parece uma barraca. Eu já vi construções dessas, que por cima há um painel de sanduíche que parece mesmo imitando telhas normais. Ninguém consegue ver a diferença, só mesmo se chegar ali ao pé. Portanto, não encarece o preço, tipo, estamos a falar talvez de, sei lá, 500 euros, 1.000 euros no valor final da obra, não é nada, e tem ali uma qualidade já diferente. Em relação às paredes externas, ele pode revestir com vários tipos de materiais. Madeira, por exemplo. Pode-se revestir essas casas com madeiras do lado de fora. Atenção, a placa por si só, o painel por si só é isolante térmico e ainda leva outras coisas. Pode levar lã de rocha e depois a placa de prador. Mas por fora, se quiser, pode fazer uma infinidade de coisas que também não vai encarecer muitas casas. Um exemplo é de colocar madeira, pode colocar algum tipo de cerâmica, pode colocar mesmo cimento. Agora eu não sei se teria que colocar alguma outra coisa não. Há uma outra que me falaram que eu agora esqueci, que também fica muito bonito, eu esqueci o nome daquilo. Mas o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Aproveitando essa ideia, talvez um pouco mais caro, você consegue fazer uma casa bem maior por sensivelmente 20.000 euros. Uma casa com 60, 70 metros quadrados, para um T2 está perfeito. Tipo, um casal com filho, por exemplo, está maravilhoso. Esses exemplos que eu dei foi com esses dois terrenos, um de 43.000 e outro de 24.000 euros. Porém, mesmo se você for para a margem sul, eu já vi ali terrenos bons, sem projeto aprovado, mas terrenos bons por cerca de 14, 15.000 euros. É tudo uma questão de procurar e lembrando, terrenos ou mesmo casas, preços baratos vão estar mais distantes. Bom pessoal, olha, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, eu sei que foi longo, desculpem por isso, mas eu acho que foi completo, teve assim muitas coisas. De qualquer forma, se tiverem dúvidas coloquem no comentário que eu vou tentar responder, ok? Bom, pessoal, muito obrigado por tudo e tchau. Até pra semana, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.